Pessoal, vamos lá? Enquanto o Mia vai se instalando no lugar dele, eu só vou fazer uma retomada do nosso trabalho aqui, até para que ele saiba, tá? Nosso trabalho, Mia, com a Menina Sem Palavras, ele já acontece pelo 4º ano aqui no colégio. Os alunos que são do 9º ano, levantem a mão, 9º ano, por favor. Os alunos que são do 9º ano, eles trabalharam no ano passado por 2 meses, trabalhando com as questões relacionadas a Moçambique, ao neologismo, ao lirismo da sua literatura. No começo houve um desafio, mas um desafio bem interessante, quanto à linguagem, né, o desafio de acessar a língua portuguesa, que não é a língua portuguesa brasileira. E por 2 anos a gente conversou muito sobre a sua obra. Aí também tem os alunos do 8º. Alunos do 8º, levantem a mão. Esses começaram agora a conhecê-lo. Eles vão, na verdade, fazer o mesmo que os 9º já fizeram no ano passado, que é se debruçar um pouco sobre a sua obra. Eu, professor Tiago, a professora Rita e a professora Ariete também. Ariete, levanta a mão. A Ariete, num outro momento, iniciou o trabalho com o seu livro, todos no curso de língua portuguesa, tá? Vamos dar uma salva de palmas para o Miyakoto para a gente começar a conversa. Bom dia. Eu não quero ficar no palco porque eu não sou artista de palco. Eu estou aqui melhor e quis que esta luz também estivesse aberta sobre vocês, que é para eu vos ver também enquanto falamos. O que vamos fazer aqui é uma conversa. Eu só vou dizer uma pequena palavra antes, depois vamos falar, vamos conversar. Então, eu venho de Moçambique, nasci em Moçambique, no centro do país, numa pequena cidade chamada Beira. Essa cidade foi agora vítima de um ciclone, praticamente ficou destruída. Eu fui visitar a cidade depois do ciclone e o avião ainda estava descendo e eu estava chorando, vendo aquelas casas destruídas, as casas sem teto, as pessoas sem abrigo. Mas estou aqui, pensei que eu não vinha para o Brasil porque há tanta coisa para fazer nessa minha cidade que pensei que eu não podia vir para o Brasil. Mas vim, a cidade está reerguendo, Moçambique tem uma história de sofrimentos que sucederam. Nós tivemos guerra civil, tivemos uma guerra que demorou 16 anos e que causou 1 milhão de mortos. Então essa guerra acabou em 1992, portanto Moçambique já teve tempo para se refazer, reconstituir-se. Mesmo assim é um país muito pobre. Vou dizer 2 ou 3 coisas muito simples sobre Moçambique. É um país que ficou independente em 1975, era uma colónia de Portugal, por isso fala-se português em Moçambique, fala-se português em Angola, São Tomé, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Há 5 países em África que falam português como se fala aqui no Brasil. Então há 7 países no mundo que fazem parte desta família dos chamados lusófonos, dos que falam português. Há Timor-Leste, lá no extremo da Ásia, Portugal, Brasil e o resto. Né? Então, é um país, como vos disse, é um país que fica no Oceano Índico, é um país que tem a absoluta maioria de gente negra. Vocês veem-me aqui, se calhar deduzem que uma parte grande da população em Moçambique é branca, não é? É uma minoria muito pequena. Tem indianos, e os negros são mestiços, e tem os negros que são a absoluta maioria. O que é que eu vos posso dizer? É um país muito jovem, a maior parte, como todos os países africanos, a maior parte das pessoas é gente muito, muito jovem. E haver uma escola assim, só para agora terminar, haver uma escola assim como esta, em Moçambique, é um grande privilégio. A maior parte dos meninos estudam em escolas que são, às vezes, nem têm sala. Estudam debaixo de uma árvore, estudam sem ter cadeira, sem ter carteira. E isso eu acho que vocês têm que saber que esta coisa, não para se sentirem culpados, não é isso, mas vocês têm o que merecem,
mas para perceberem que o que vocês vivem no Brasil, neste colégio, é uma coisa que não é do mundo inteiro. Grande parte das meninos e meninas do mundo não têm uma condição destas para estudar e têm que ir, às vezes têm que andar a pé quilómetros para chegarem a uma escola. Então, esses meninos sabem quanto custa o valor que tem uma escola, um professor e serem educados. A maior parte das meninas não termina a escola porque a família não quer que elas estudem, porque querem que elas trabalhem na família, na lavoura, em casa. Portanto, é uma briga. Nós ainda temos que vencer essa situação, que é uma situação que não ajuda os jovens e particularmente as meninas. Okay. Agora vamos fazer a conversa. Eu acho que vocês já têm perguntas preparadas, não? Imagino. Já? Mas vamos combinar uma coisa. Tentem não ler, porque eu também não vou ler a resposta. Tentem ler, tentem dizer a pergunta a partir de dentro, como se fosse, faz conta que é vossa mesmo, ou é vossa mesmo. Está bem? Vamos combinar assim? Ok. Quem é o primeiro ou a primeira? Gustavo, som, pronto, Alô? perfeito. A gente vai começar com uma pergunta aqui, minha do Paulo, por favor. Primeiramente, bom dia, né? 90% da sua cidade, Beira, que fica no centro de Moçambique, que nem você disse no início, foi afetada por um ciclone. O que isso tem a relação com você? Porque você tinha, como você disse, você morava lá, você tinha casas, objetos especiais que você tinha e que provavelmente foi destruído pelo ciclone. O que você tem a falar um pouquinho disso? Ok. Eu saí da minha cidade quando eu tinha 17 anos. Eu volto muitas vezes lá. E, portanto, é uma cidade que guarda a minha infância. Eu nasci, cresci lá. Aquela cidade contou-me histórias. Aquela cidade não é um lugar só. É como se fosse uma criatura viva, uma entidade. É como se ela me tivesse trazido ao colo mesmo também, porque é isso que é um lugar de afeto, é isso. Não é feito só por coisas, é feito por pessoas. E essas pessoas estão lá. O ciclone não os levou, né? Morreram pessoas, mas os meus amigos estão lá. E eu estava naquele momento a escrever um livro sobre a minha cidade, sobre a minha infância, sobre o que é que eu era quando tinha a vossa idade. E isso me afetou muito porque pensei, eu fiquei sem o lugar da minha infância. E como é que eu vou revisitar isso que já não existe, as casas, os lugares, mas os lugares estão lá e vão se reerguer, porque quando eu fui, depois do ciclone eu fui lá, como vos disse, e os meus amigos, eu ia dar um abraço aos meus amigos, consolar os meus amigos, e foi o contrário. Eles é que me consolaram a mim, eles é que me reconfortaram, porque me mostraram que eles estavam na briga, estavam reerguendo os tetos, as casas, as coisas, as ruas, etc. Portanto, foi um reencontro muito feliz para mim. Está certo? Respondi? Okay. Agora aqui. Pode falar. Tá, qual o seu papel na Academia Brasileira? Está lendo. Qual o seu papel na Academia Brasileira de Letras? Tipo, você tem uma cadeira ou algo do tipo? Sim, eu não é que tenha um papel, acho que a Academia não faz exatamente isso, não. Eu sou membro correspondente da Academia Brasileira de Letras e ocupei acho que era a cadeira 6, que era... Vocês sabem como é que funciona a Academia? Há uma pessoa que morre, fica um lugar vago e depois há uma candidatura e isso, se é aceito, foi o meu caso, eu fiquei... Não tenho papel, eu acho que para mim é uma coisa de prestígio, é uma coisa que eu fico muito honrado, mas nunca tive trabalho, a não ser, uma vez fui lá e pediram para eu fazer uma palestra sobre a literatura moçambicana, não é só isso. Recebo de vez em quando umas cartas muito estranhas que são endereçadas desta maneira, ao imortal Miyakoto, não é? Que é uma coisa essa é a coisa que mais me agrada, né? Saber que eu posso ser imortal alguma vez. Eu vou pedir para vocês levantarem a mão, fica mais fácil, tá? A gente até sabe quem quer perguntar, mas a gente esquece. Muito prazer, meu nome é Enzo. Como te chamas? Enzo. Falando do nono D. Então, você poderia nos explicar a importância do baobá, por favor? Tu és de origem italiana? Oi? És de origem italiana? Não, sou brasileiro. És brasileiro, sim.
Acho que tu não ouve. Não, eu não perguntei. Não perguntei se tu eras brasileiro. Eu perguntei que origem tinhas, se esse nome Enzo é um nome que... É? Tu sabes a tua própria história? Espero que não. Ok. Qual é... Tu perguntaste uma coisa sobre o Baobab. Qual é o lugar e as histórias que existem sobre o Baobab? Toda a gente aqui sabe o que é um Baobab. Baobab é uma árvore aquela árvore que tem um tronco muito gordo, que quase que não tem folhas, e depois tem uns ramos para cima que parecem uma raiz. Muitas vezes em África se diz que aquela árvore, Deus plantou aquela árvore ao contrário, né? Como as raízes ficaram para cima e a copa ficou enterrada no chão. É uma árvore que acontece em Moçambique, todo o centro e norte de Moçambique. É uma árvore sagrada, isto é, os mortos são enterrados junto daquela árvore. A árvore fica sagrada porque quando passa a ser um cemitério, não é sagrada em si próprio. Então, Enzo? Estás aqui? Ok, está bom. Então, queres mesmo saber ou encomendaram-te a pergunta? Queres? Sério? Ok. Então, essa árvore tem muitas histórias. Okay? É uma árvore que as pessoas não só abordam porque querem. Por exemplo, a árvore é um tronco tão grande que ali acumula água. É uma espécie de uma fonte de água. E ali se vai fazer também cerimónias sagradas. O que é que cerimónias sagradas, o que é que isto é? A religião dos africanos é sempre uma outra religião. As pessoas podem dizer, eu sou católico, ou sou muçulmano, todo o norte de Moçambique é muçulmano, a parte do sul são católicos, são cristãos, mas as pessoas são outra coisa, têm outra religião. Essa religião antiga dos africanos, e na religião antiga dos africanos, os antepassados tornam-se deuses. Portanto, aí, por exemplo, imagina, os teus bisavós são os deuses da tua família. E o mais velho da tua família é o sacerdote que comunica com esses que já morreram. Não é? E isso é feito numa igreja, e essa igreja o que é? É a própria árvore. Okay? Portanto, é um lugar simbólico, religioso, é um lugar que não é só uma árvore, não é só uma árvore. A maior parte das vezes em África, uma árvore é como se fosse um monumento, é como se fosse uma igreja. Ok? Ô Mia, deixa eu interromper, não estava no script, mas a pergunta do Enzo me fez surgir outra. Quando eu leio com eles, Iscariete, a Rita também tiveram a experiência, quando a gente lê o Embaundeiro que Sonhava Pássaros, fica no ar um nó em relação ao que acontece com o Tiago. Eu tenho um problema com o Tiago, porque eu também chamo Tiago, né? Então você acaba se identificando com o menino. E é um menino que ele vai no caminho inverso, né, da família. E a gente fica num nó sobre o fim, se ele tem um fim triste ou se ele tem um fim feliz. Porque eles me perguntam, Tiago, ele morreu? Aí eu não sei exatamente o que responder. Quando a gente vai pegar um pouco da simbologia do Embaundeiro, né, a gente fala, não exatamente. Mas é difícil responder essa pergunta. Você tem a resposta para a pergunta? Eu tenho, mas não quero dar. Não. É verdade, tem os outros ainda para lerem. Não, mas eu posso dizer uma coisa. À volta disso, não falando exatamente desse conto, porque esse menino que está nesse conto sou muito eu próprio. Um pouco o meu percurso da minha infância. Agora, é preciso dizer que em África a ideia é que os mortos não morrem. Ninguém morre em África. Então, não existe essa ideia da morte como um final, um corte em que as pessoas de repente deixam de ter acesso aos vivos. Portanto, há ali uma fronteira. Os mortos não morrem, o que quer dizer isso? Quer dizer que eles estão aqui, nós falamos com eles, e mais do que isso, eles governam junto connosco a nossa vida presente. Não é? Eles não estão no passado, não estão enterrados, eles vivem, então comandam o cotidiano. Então, talvez isso ajude a dar a resposta a esse final que está em aberto. Não é? Que é em aberto mesmo. Então, na verdade, a minha resposta não foi errada. Não. E também uma coisa que, em África,
as árvores são entidades com quem se fala, a terra não é um cenário, portanto, numa história que é feita sobre esse mundo africano, a terra é um personagem, que fosse, digamos, com quem se fala também. Não? Desse lado, alguém tem pergunta? Lá. Oi. Então, no conteúdo de geografia, a gente estava estudando a formação dos estados africanos e a gente leu um texto seu chamado Passatempo, texto de opinião. E aí tem um trecho do texto que fala assim: o colonialismo não morreu com nossas independências, mudou de turno e de executores. O atual colonialismo dispensa colonos e tornou-se indígenas nos nossos territórios. Você poderia explicar um pouco desse trecho para a gente, por favor? Bom, quando Moçambique lutou pela independência, ele lutou com armas na mão e durou 10 anos de luta armada. Foi uma coisa que foi dura, não foi como a independência, é feio comparar, mas não foi como a independência do Brasil, não foi uma coisa proclamada só, foi uma coisa que durou um processo muito longo e com sangue, muito sangue. Então, mas Moçambique ficou independente politicamente, isto é um país que tem o seu próprio governo, tem a sua própria autonomia política, não é? Tem a sua bandeira, tudo isso, mas, do ponto de vista da economia, Moçambique tem uma relação, Moçambique e os países africanos quase todos têm uma relação igual à que existia antes da independência política. Isto é, o que é que produz Moçambique? Produz minerais, produz matérias-primas que são exportadas, tal e qual como antes eram, e depois alguém lá fora transforma essas matérias-primas em coisas, em objetos manufaturados. E depois nós voltamos a comprar aquilo numa relação que é muito desigual. Moçambique perde muito nessa. Então, ao nível da economia, que é de facto quem comanda, não é? Aquilo mais que a política, Moçambique continua a ser um país colonizado. E também ao nível das ideias e daquilo que produz como cultura, nós ficamos um pouco envergonhados em relação às nossas próprias coisas. Pensamos que o que vem da Europa é que tem valor. Não é? Então é um pouco isso. Tá? Aqui tinha alguém aqui que levantou a mão. Você, né? Quer que eu leve? Aí você leva para aquela outra ali, ó. Tem uma outra ali, já já pega na sequência. Pois eu tenho uma pergunta para vocês também. Depois eu faço. Depois desta pergunta, quero eu fazer uma pergunta para vocês. Oi, Mia, tudo bem? Tudo bem. Eu sou Henrique Fleury, é um prazer falar com você. Eu sou aluno do 9º ano. E eu tenho uma pergunta para te fazer. O Guimarães Rosa, ele é um autor importante para você? Tipo, há semelhanças da obra dele em seus contos? Bom, não sei se há semelhanças, mas ele foi um mestre, foi alguém que... O que é que acontece? Nós temos uma língua que foi herdada da língua portuguesa de Portugal. Não é? Então, como exprimir nessa língua que foi uma herança, não é? Como exprimir uma coisa que é nossa, que é das nossas culturas. Moçambique tem 25 línguas africanas, de raiz africana. Estão vivas, são faladas todos os dias. As pessoas falam isso na rua. E falam português também, ok? Quem fala, nem toda a gente. Então, esse drama que aconteceu no Brasil, que era como fazer da língua do outro, da língua do colonizador, da língua portuguesa de Portugal, uma língua que fosse própria do Brasil, que transmitisse aquilo que os brasileiros sentem e querem dizer. E vocês tiveram esse percurso, não é? E há muitos escritores brasileiros que foram fazendo, junto com o povo, junto com as pessoas do Brasil, não é? Foram construindo uma linguagem própria, não é? E isso que vocês fizeram para nós foi muito útil. Não só o Guimarães Rosa, mas todos os outros nos entregaram uma espécie de licença. Vocês estão autorizados a mudar, a não obedecer ao padrão de Portugal e fazerem as mudanças que vocês têm que fazer para que a nossa língua em Moçambique seja a língua portuguesa, sim, mas é a nossa língua de Moçambique. E o Guimarães levou isso muito longe. Ele deixou entrar na escrita, que parecia uma coisa solene, muito séria, não? Ele deixou entrar as vozes do sertão, as vozes que tinham uma grande liberdade em recriar a língua portuguesa. Por isso, eu sou muito devedor a ele. Chego ao Brasil, tenho que prestar homenagem àqueles que me ajudaram a encontrar a minha própria voz, não? Como escritor. Ok? Agora, se eu fazer uma pergunta. Imaginem que eu vou ter que ir para Moçambique e
e tenho que falar com um moçambicano que nunca viu televisão, que não sabe bem o que é o mundo. Se eu tivesse que explicar o que é o Brasil, o que eu diria? Quem é que me ajuda? Pergunta difícil, mas quem se candidata agora? O que é que eu vou dizer a um moçambicano? Dizer, o que é o Brasil? Depende, porque assim, o Brasil é as pessoas que tem nele, o que tem nele, os recursos naturais, os rios, a Amazônia, mas também são as O que é que tu pessoas. escolhias para dizer o que? Acho que as pessoas, porque Boa. o nosso país é formado por nós. E o que é que eu diria? Os brasileiros são como? O que é que eu diria aos moçambicanos? São Acho que animados, porque animados. animados. Sim. Ok. Mas pronto, ok. Depois vamos continuar a discutir isso, porque eu queria ver como é que vocês entendem o vosso próprio país. Mas olha, uma coisa. O teu nome é? Maria? Maria Duarte. Mas olha, e os argentinos não são animados? São. Então qual é a diferença? O que é que eu diria para dizer? Eles me perguntavam, mas sei lá, os paraguaios não são animados? O que é que eu diria? Vocês ajudem-me, é sério, porque eu tenho que levar este recado. Pediram-me em Moçambique que eu explicasse o que é que são os brasileiros. Agora vamos falar dos brasileiros. Ok, agora são vocês a fazerem uma pergunta a mim? Quem quer? Ou pode continuar sobre o Brasil? No mesmo texto que a Giovana falou... Tens que falar no microfone. Desculpa. No mesmo texto que a Giovana citou ali, que está ali, você fala sobre a existência da imagem romântica no passado que alimenta uma ideia redutora e simplícita do presente da África. Eu vou citar o trecho. Os únicos culpados dos nossos problemas devem ser procurados fora e nunca dentro. Os poucos de dentro são maus porque a gente dos de fora. O que você quis dizer com isso? Ok, disseste o teu nome? Juliana. Como é? Juliana. Ok. Bom, isso que se passa com os países, passa-se com os partidos, passa-se com as pessoas em geral. As pessoas acham que nunca têm culpa de nada e que o problema que possam ter é sempre por causa de alguém. E isso é uma coisa que eu acho que vale a pena aprendermos aprendermos tanto como matemática, como qualquer disciplina, é perceber o que é que está errado dentro de nós, o que é que nós não fizemos bem. E isso é, como eu disse, no discurso de um partido, por exemplo, e vocês têm uma situação política muito dura, agora cada um acha que tem completamente razão, que está sempre certo, os outros estão completamente errados, e desta maneira não há diálogo, não há conversa. Okay? Se não há conversa, está aberto um caminho para a violência, não é? Porque as pessoas não se entendem, têm que ir para a briga, não é? E isso, a nível dos países, é muito comum. É muito comum que quem governa tem muita dificuldade em aceitar que errou. Eu conheço poucos dirigentes políticos, conheço poucos dirigentes de partidos que vão ao público dizer, olha, enganamos-nos, estávamos errados e vimos pedir desculpa. É muito raro isso acontecer. Está certo? Ok. Quem está com o microfone, pode fazer. Aqui. Oi, meu nome é Alexandre e quando a gente estava lendo, a gente entendeu que o título do conto, O Rio das Quatro Luzes, a gente entendeu que ele sintetizava todos os outros contos e que cada luz representava uma fase da vida, que seria a infância, adolescência, a fase adulta e velhice. Você estava pensando nisso quando você escreveu esse conto? Não, eu estaria a mentir se eu estava a pensar nisso. Eu, quando parto para uma história, para um conto, eu tenho uma ideia muito vaga do que é que vai acontecer. Eu prefiro não saber. Se eu já sei, quando eu vou escrever um conto, se eu sei o que vai acontecer, eu não me apetece já escrever aquela história, porque é a história que me vai dizendo o que é que ela é. É como se a história fosse uma pessoa, uma entidade, e me fosse contando ela, a mim, alguma coisa que eu não sei. E essa coisa que eu não sei é uma coisa sobre mim próprio.
Eu estou me descobrindo nas histórias que eu vou fazendo. Eu gostaria muito de responder ao contrário, dizer não, eu já tenho uma ideia e chego lá, e toda aquela arquitetura já está feita, mas não é verdade, não sei. Tinha alguém aqui? Era você? Então. Ok, tudo bem. Ai, calma. A gente já estudou neologismo e nós sabemos todos os conceitos e tudo isso. Todo mundo tem curiosidade para saber de um autor. Como é esse processo de criação de palavras? É assim, eu venho da poesia, que já é uma coisa que dá uma grande liberdade para eu escrever de uma maneira que é minha, que digamos, que desobedece. E em Moçambique, como eu disse, a maior parte das pessoas não falam português como língua materna. E isso não é uma coisa pequena, porque quer dizer que as pessoas pensam de uma outra maneira, não é só que falam de outra maneira. Vou-vos dar um exemplo. Nas línguas de Moçambique, nenhuma tem palavra para dizer natureza, por exemplo. Nenhuma, porque a natureza é uma coisa que é pensada de tal maneira como sendo natural, que como não havendo diferença entre eu e a natureza, ela não é distinta, não tem uma fronteira. Se não tem fronteira, não pode ser nomeada, não pode ter nome, porque está em todo lado, é total. Não há palavra para dizer futuro, não há palavra para dizer Deus, que como nós o concebemos. Enfim, há um conjunto enorme de palavras que não existem naquelas línguas. Mas não é porque aquelas línguas são pequenas ou lhes falta qualquer coisa. É porque aquelas pessoas pensam o mundo de outra maneira. Então, quando eu tenho que escrever sobre essas pessoas que pensam o mundo dessa maneira, que falam o mundo dessa outra maneira, eu tenho que ajustar a língua portuguesa àquilo que são essas realidades interiores dessas pessoas. Vou dar um exemplo. Em Moçambique, não é o escritor que inventa palavras. A vida própria, as pessoas inventam palavras. Estão descobrindo a língua portuguesa de maneira muito feliz, estão namorando com a língua portuguesa. E, por exemplo, constroem palavras como arrumário. Arrumário para dizer armário. Okay? Mas, na verdade, a gente pode dizer, coitados, eles não sabem. Não, mas, na verdade, o que eles fazem é que elas me entregam a mim um certo estranhamento, sabes? Eu penso que sei falar completamente a minha língua, mas de repente há uma palavra nova que surge e me faz pensar na palavra que eu uso, que é a palavra armário. Ora, arrumário se calhar tem mais sentido do que armário, porque armário é o sítio onde antigamente, temos que visitar a história da palavra, onde se colocavam as armas. Agora ninguém coloca armas no armário, não é? Então, arrumário se calhar tem mais sentido, compreender. Este processo é um processo que tem que ser assim para que as pessoas sintam aquela língua como uma língua sua. Eu vou-vos dizer outra palavra, por exemplo, as pessoas dizem, alguém me veio entregar uma palavra dizendo, olha, eu quero lhe dar uma palavra. E é um trabalhador no meu serviço, essa pessoa que falou comigo era um engenheiro, que havia uma coisa mal feita. E ele chamou o operário e disse, então isto está mal feito. E ele disse, isso é uma coisa improvisória. Improvisório não existe em português, nem no Brasil, nem em nenhum lado. Mas provavelmente é uma palavra que faz falta. A vida pede isso, porque tanto no Brasil como em Moçambique, as pessoas fazem muito coisas que são, ao mesmo tempo, improvisadas e, ao mesmo tempo, provisórias. Então, aquela palavra diz isso. Então, muitas vezes as palavras nascem porque a vida pede que elas aconteçam. E esse jogo, para mim, é o grande estímulo, é a minha escola. Okay? Por exemplo, a palavra que eu uso para dar título a um livro chamado Histórias Abençonhadas, a coisa feliz para mim é que eu não tenho que explicar o que é isso. Eu acho que toda a gente percebe o que é abençonhado, que é uma coisa que é abençoada e sonhada ao mesmo tempo. Não é? Então, essa exploração do limite, isso é uma coisa que eu vos queria dizer a todos vocês. A gente, ao falar uma língua, nós não somos só reprodutores, não somos consumidores.
produzimos. E cada um de vocês devia ter tem com certeza essa capacidade de dizer assim, esta é a minha língua. Okay? A minha língua também. Eu tenho uma espécie de marca pessoal, de impressão digital, que faz com que essa que eu falo é a minha própria língua. Não? Ok, respondi, Maria? É tão simples que até assusta, sabia? Porque a gente gasta tanto tempo para explicar esse tal do neologismo. Quem que vai perguntar aqui? É verdade, a gente gasta muito tempo. A gente gasta muito tempo para explicar neologismo. Quem que vai perguntar aqui? Enquanto eles se decidem, Almir, deixa eu tirar uma outra dúvida minha. Você sabe quando a gente lê A Menina Sem Palavras, o conto? Porque eu começo, a Rita também, eu acho que a Arete também, quando a gente começa com A Menina Sem Palavras, se a gente for analisar friamente aquilo, sem considerar o contexto, sem considerar a questão da África em si, a gente fica perdido nas histórias, né? Uma dentro da outra. E quando a gente vai analisar dentro do contexto, a gente supõe que você esteja falando da África, que aquela menina é a própria representação de uma criança africana ou da África em si. Aí você fala agora que quando você começa a escrever, não necessariamente você intencionou chegar nesse global. No caso desse conto, houve a intenção, porque ele é o conto que dá nome ao livro e que talvez trate da questão mais diretamente possível, né? Você pode falar um pouco para a gente sobre ele? É que pode ser uma desilusão, mas ele não foi criado para ser o conto do livro, a cara do livro, né? Esse normalmente vem depois. Mas essa história eu contei pensando na minha filha Rita, a quem eu tinha que contar histórias, e eu nos meus filhos eu entendi essa coisa que contar a história e escutar a história, essa relação que se cria com os outros através da história. Não é uma coisa da literatura, é muito mais que isso. É uma relação de vínculo do tempo, não é? Como é que alguém passou uma espécie de testemunho do vivido para uma outra, para quem vem a seguir, não é? Contar histórias é que nos faz ser quem somos, não é? E eu acho que o que eu fiz em casa é mostrar aos meus filhos que eles iam receber histórias, mas eles tinham como contar histórias. Da mesma maneira que eu aqui quero também que vocês me contem uma história sobre o Brasil. Eu quero... Se eu vier aqui só para falar, eu saio mais pobre. O que faz a pessoa ser rica não é exatamente o dinheiro, mas é as histórias que ele tem, que ele carrega. Não é? Conforme ele tem uma relação com os outros, em que os outros se transformam em histórias, e eles próprios são histórias, isso é que nos faz ser ricos. Vou-vos contar uma coisa. Eu, quando tinha 17 anos, eu tinha estava ligado a uma coisa que era a revolução, era uma luta política, e tinha uma ideia que o presidente Samora Machel, que era o novo presidente do país, era uma pessoa que era uma espécie de salvação do mundo. Isso não existe. Depois eu percebi que eu estava enganado. Mas quando eu fui falar com ele a primeira vez, ele perguntou-me o seguinte: sabes cantar uma canção? E eu tinha vergonha de contar, claro que eu sabia. Mas depois perguntou-me: sabes contar uma história? E eu não me ocorreu nenhuma história. E ele disse: quem não sabe contar uma história é uma pessoa pobre. E isso eu queria-vos entusiasmar para que vocês realmente fossem produtores de história. Contem histórias, mesmo que sejam mentira, não interessa. No fim, anunciem que é mentira, pronto, fica tudo resolvido. Mas transformem a vossa vida nisso, em ter histórias, não é? Porque senão, o que é que acontece? Como nós achamos que a escola só serve para a gente saber, para a gente ter conhecimento, ficamos pessoas muito chatas. E depois o que acontece é que a única coisa que fica, que sobra, temos que ir procurar uma revista de fofoca, porque pelo menos isso é uma história que queremos dizer uns aos outros. Okay? Então, mais perguntas? Estou tentando caçar alguém aqui para responder a sua pergunta, mas eles... É preciso corromper alguém mesmo. Assim. E aí, gente? Gabriela? Vamos. Onde? Aqui? Você?
Eu trouxe o livro aqui, pelo que eu estava folheando ele, eu ainda não li. Ele não é um livro que nem aqueles livros que vai contando uma história em capítulos. São várias histórias em um livro. E eu estava vendo que tem um conto aqui, que nem o Tiago disse, que fala A Menina Sem Palavra. E tem um conto que chama A Menina Sem Palavra. Eu ia te perguntar o porquê que você escolheu o nome do livro, por que aquele conto que é A Menina Sem Palavras se tornou o nome do livro? Eu acho que quem escolheu isso nem fui eu, foi o editor, provavelmente, porque pensou que que representava bem o conjunto das histórias. Mas não, eu não. Quando são livros, esta é uma antologia, um conjunto de histórias que são reunidas num livro. Quando eu faço um livro, eu faço o título. Não é? Esse livro é pensado desde o princípio por mim como um título. Os títulos vão mudando. Porque como eu não sei o que é que vai acontecer na história, eu, à medida que vou sabendo, vou dando títulos provisórios. Então, um livro meu tem vários títulos até chegar ao final, e quando chego ao final é como se eu voltasse ao princípio. Então, nessa altura, eu sei que título é que vou dar. Ok. Pode falar, Amanda. Esqueceu? A resposta? Sim, quero. É que era sobre... Tens de falar mais próximo do microfone? Sobre o Brasil. Às vezes, tipo, sei lá, às vezes eu paro para pensar como uma crítica mesmo, e eu descreveria as pessoas aqui do Brasil como sendo um pouco desonestas. Desonestas? É, porque... Eu não posso dizer isso quando chegar lá em Moçambique. Porque, tipo, às vezes... Se eu perguntar para as pessoas quem nunca roubou alguma coisa, todo mundo vai falar, eu já roubei, sei lá, uma caneta, um lápis, eu já roubei uma coisa pequena. E, tipo, isso vai se tornando um problema cada vez maior, né? Quando puderem roubar muito, roubam muito mesmo, não é? É. Mas tu achas que isso é uma coisa do Brasil? É a mesma coisa que... Lembras, a Maria tinha dito que os brasileiros são animados. Tu dizes que eles são desonestos, mas é uma coisa que... Achas que, por exemplo, aqui um país do lado, sei lá, imaginas que no Uruguai não é assim? Deve ser, sei lá, eu só estou falando o que eu sei vivendo aqui, porque eu nunca vivi nesses países, então eu não sei como é lá. Mas é triste a gente pensar que o nosso país é feito por gente desonesta, não é? Não, eu acho que essa é só uma característica, uma pessoa não é só uma coisa. Mas diz-me uma boa, uma que não seja assim tão triste. Sei lá, eu acho que... Eu não posso levar as pessoas, elas são perseverantes. É no Brasil, ok, já é bom. Elas pensam em, tipo, conseguir uma coisa melhor. Elas normalmente não têm uma condição... Muitas pessoas no Brasil não têm uma condição muito boa, então... Mas elas acreditam que elas podem conseguir alguma coisa melhor. Boa, ok, obrigado. Alguém desse lado tem pergunta? Aqui. Eles estão com muita vergonha, não entendi por quê. Daqui a pouco também estou com vergonha. Bom, nunca me aconteceu assim. Não façam isso, porque esta é a primeira escola em que não há gente levantando a mão todo o tempo. Pá. Então, eu vou fazer uma pergunta. Mia, os alunos leram um pouco da sua biografia e viram que você é biólogo. De onde surgiu a sua vontade de ser escritor? Com quantos anos você começou a escrever? Como que você deu início a essa carreira? Tão diferente, né? Ao mesmo tem algum, né? A biologia em si, a nossa visão é que é algo mais exato, né? Não tão amplo quanto a literatura. Mas como surgiu a sua vontade? Há duas perguntas aí, então. Como eu pensei que eu poderia ser escritor, não foi uma intenção. Eu nunca pensei, eu quero ser escritor. Foi acontecendo, eu sou filho de um poeta, portanto já isso me marcou, mas eu era muito envergonhado. Eu era uma criança que era incapaz, aqui neste público, de levantar a mão e falar. Não conseguia. E não conseguia, inclusive, por exemplo, eu posso confessar isto, eu era
era um menino muito apaixonado pela vida e pelas meninas, assim, pronto, então. E tinha paixões diárias, todos os dias me apaixonava por 3, 4 meninas diferentes e não conseguia nunca. Calma, já me passou isso, então. Mas o que acontecia é que eu não era capaz de tomar um primeiro passo para falar com essas várias meninas que me preenchiam um sonho. Não é? Eu sonhava e escrevia. E aquilo que eu não vivia, eu transportava para uma vida paralela, que era aquilo que eu imaginava. E isso, a certa altura, era tão prazeroso que de repente, para os meus pais, ficou um problema, porque era preciso que eu fosse viver isso. E então foi preciso eu ganhar coragem e começar já vejo aqui um menino que levanta o dedo para falar, mas pronto, eu volto para a questão da biologia depois. Mia, acho que assim, sobre aquela sua pergunta que você falou, o que você podia falar para os moçambicanos sobre os brasileiros, acho que assim, é um povo muito feliz, que, na minha visão, assim, leva as coisas bem na boa, só que eu acho que, às vezes, é um povo que faz as coisas de um jeito meio errado, sabe? Sempre quer chegar a um resultado bom, mas nem sempre pelo caminho bom, entendeu? Às vezes eles fazem coisas que são erradas e sempre tem um jeitinho deles que eles arrumam para chegar no objetivo deles. Eles são, assim, meio malandro, assim, sabe? Mas é um povo muito feliz, que leva as coisas bem na boa, assim, comparado ao resto do mundo. Na minha visão, é um povo que, assim, é bem acolhedor, que sempre quer conversar com as pessoas. Então, acho que essa é a minha visão do Brasil. Isso me ajuda muito. Como é que te chamas? Oi? Como é o teu nome? José. José, me ajudaste muito. Muito. Que bom. Ok. Portanto, tu dizes, é um povo feliz, um povo que acolhe bem, é verdade. Eu sinto-me sempre bem acolhido. Mas que tem um jeitinho que é o jeitinho brasileiro. Pronto, ok. Eu tenho que explicar lá, porque os moçambicanos também têm um jeitinho lá para resolver os seus assuntos, que nem é sempre muito honesto, que é aquilo que disse. Sim? Mia, a gente leu a sua biografia e a gente percebeu que você escreve conto, romance e poesia. Qual você sente mais à vontade de escrever e qual você mais gosta? Eu acho que eu sou sempre um poeta, porque mesmo quando eu estou escrevendo um romance ou conto, a linguagem que me vem primeiro é sempre uma linguagem poética, um olhar poético, melhor dizendo. Os poemas, quando me aparecem, eu já sei, quando batem à porta, eu sei que vai ser verso, sei que é poesia. Na prosa é um pouco mais complicado. Surge-me uma ideia, normalmente surge-me um personagem, e eu não sei o que vai ser. E quando eu quero escrever prosa, aparece muita poesia. É como se a poesia me ajudasse a perceber o que é que eu quero na prosa. Portanto, eu sou um poeta, de facto, que conta histórias. Pessoal, está acabando o nosso tempo. Alguém tem mais alguma pergunta? Você? Quem daqui? Então, és tu primeiro? Posso fazer? Faz. Ele já está na fila. Que no És o começo André, não é? Sim, obrigado. Okay. No começo da apresentação, você falou que essa escola é uma escola grande. E Moçambique é algo, se podemos dizer, raro ter alguma escola desse nível. E eu gostaria de saber se você, com o governo moçambicano ou com alguma associação, já fez uma parceria para ajudar as crianças da cidade a ter acesso à educação em geral. Tudo bem, fica registrado. Quem é outra pergunta? Se calhar depois eu respondo às duas, uma vez que estamos chegando ao final. Você pretende fazer mais alguns livros? Certo. Okay. Bom, começando por esta última, eu pretendo, eu espero que consiga. Quando chego ao final de um livro, eu penso sempre que é o último, que já estou esgotado, mas logo me surgem outras ideias, outras histórias. Sou uma pessoa inquieta, ao mesmo tempo sou tranquilo, mas interiormente sou muito inquieto. Este mundo não me chega, eu quero outro mundo. O outro é o André. Sim, olha, eu
Quando já adulto visitei a minha cidade, porque eu saí da minha cidade quando fui estudar, fui para uma outra cidade de Moçambique, e quando visitei a escola, aquela escola tinha sido muito afetada por causa da guerra. Então, eu e os meus irmãos pensamos que a escola primária onde a gente esteve, nós tínhamos um dever de reabilitá-la e de reconstruí-la. E fizemos isso. E agora temos esse laço com essa escola. Somos uma família, não podemos fazer grande coisa, mas isso, sim. E construímos, há 5 anos, uma fundação cultural, tem o nome do meu pai. O meu pai foi poeta e sempre ajudou os jovens a escreverem e a publicarem, toda a vida dele. E pensamos que esse trabalho tinha que ser continuado. Então, fazemos isso diretamente aos jovens que vêm ter connosco, mas fazemos isso com escolas de Maputo. É isso. Mia, a gente agradece muito a sua presença. É uma honra, para mim especialmente. Hoje eu estou ganhando 2 presentes. É meu aniversário e estou te conhecendo.